Olá, meu amigo, minha amiga. Em primeiro lugar, feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui no nosso portal do José, para você que é avô, você que é filho, para você que tem um pai na sua família por perto, né? Um tio, um sobrinho, um primo, para você que é mãe, mas por alguma circunstância dessa vida, hoje também está fazendo o papel de um papai. Para todos vocês, que o dia seja muito legal, seja um dia de afeto, um dia de abraços, um dia de trocar energias positivas, um dia de conversas, de reaproximações, sobretudo nesse tempo, né, que nós teremos daqui a pouco menos de 60 dias, decisões que nós teremos que tomar em relação à figura que administrará as nossas vidas nos municípios através das eleições municipais para prefeitos e vereadores. E aí as conversas serão inevitáveis. É muito legal que a gente consiga estabelecer sempre conversas desarmadas, né, em relação ao que de fato interessa para as nossas vidas. Mas será que isso será possível diante de tantas coisas que nós estamos vivenciando no nosso país? Será que dá para a gente afastar algumas questões de aspectos morais, comportamentais daqueles que estão querendo o nosso voto desse processo todo? Será que a questão ideológica ela funcionará ali como o elemento fundamental para a escolha de futuros prefeitos aqui no nosso país? Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns estelionatários que se apresentam nesses momentos e em São Paulo especificamente, é uma eleição muito importante para todo o país, porque é a principal capital do nosso país, né, em vários aspectos, e uma das maiores capitais do planeta. Então, o que acontece nessa disputa eleitoral tem reflexos muito importantes e tem significados também. Porque muitas vezes o eleitor vota não naquilo ou naquele candidato que ele quer, mas ele vota para evitar alguém que ele não quer. E aí é importante a gente saber algumas coisas sobre algumas candidaturas e analisar, a partir da eleição de São Paulo, situações que estão se dando em todas as capitais aqui no nosso país e também em todas as cidades, porque algumas situações estão muito ligadas umas às outras, né? Então nós vamos revelar aqui algumas situações, explicar por que algumas criaturas condenadas criminalmente estão hoje se apresentando eleitoralmente como os bastiões da moralidade, né? Nós já tivemos uma história muito escabrosa no Brasil que resultou aqui na figura do inelegível e do seu clã de pessoas que estão no seu entorno. O problema não acabou. São sobre essas questões que eu quero conversar agora com vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, deixa o joinha, seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, tem algumas questões que no campo da política que, quando são subestimadas, elas criam problemas, né, muito graves para todos nós. Existe uma ideia de que quando existe um candidato que é sem caráter, é criminoso, é vigarista, é um falastrão, que não se deve falar da criatura, porque quanto mais se fala da criatura, mais a criatura cresce. Olha, esse tipo de comportamento foi que viabilizou, por exemplo, a figura do inelegível ter chegado com a sua família aonde chegou e ter feito tantas destruições contra o nosso país, contra princípios civilizatórios, né? Então é importante que a gente desvende algumas criaturas para a sociedade, a gente dê uma contribuição, porque aí o eleitor não vota sem saber do que aconteceu, né? Ele vai fazer a opção. Olha, eu vou votar nesse cara que tem um passado criminoso porque eu sou a favor mesmo que se exploda a banca. Eu não acredito em mais nada, estou desalentado, eu sou um descrente da política, eu sou revoltado, enfim, tem várias razões, né? Mas se você está no campo da racionalidade, você tem que ajudar as pessoas a entender exatamente o que está acontecendo, que jogo é esse. Porque não adianta você se omitir ou votar no quanto pior, né? Que isso aí não vai melhorar a vida sua, né? A vida de ninguém. Bom, vamos falar aqui desse personagem aqui que é uma espécie de repaginação do bolsonarismo, o senhor Pablo Marçal. Ele foi condenado criminalmente por crime de formação de quadrilha e estelionato, né? Na verdade, se deu o tipo penal que se colocou foi de furto qualificado, mas foi uma prática estelionatária, né? De induzir pessoas ali a erro e de pessoas que foram lesadas diante das práticas da quadrilha. Diz aqui essa matéria aqui de alguns anos atrás. Coach messiânico integrou quadrilha que desviou o dinheiro de bancos.
Pablo Marçal, resgatado com 32 pessoas em trilha na semana passada, foi condenado por furto qualificado em 2010, mas pena foi extinta. Essa matéria é de 14 de janeiro de 2022. Gente, esse título está errado, porque o que está escrito é que coach messiânico integrou quadrilha que desviou dinheiro de bancos. Na verdade, não foi dinheiro de banco desviado, foi dinheiro de correntista do banco. Foi aposentado, foi o médico, o profissional liberal, o trabalhador, que teve a sua conta invadida e acabou pagando contas que a quadrilha colocava na conta, para ser debitado na conta das vítimas. Algumas pessoas foram lesadas e não tiveram nunca mais o dinheiro restituído. Os que entraram com ações contra os bancos, enfim, um ou outro conseguiu uma restituição. Mas e a quadrilha? A quadrilha, como é que ficou nessa história? Bom, daí nós fomos ver nessa campanha eleitoral o que se deu com a figura do Pablo Marçal na Justiça Federal, né? E aí a gente chega aqui a essa sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que colocou aqui, aplicou uma sanção penal contra os membros dessa quadrilha. Ao todo eram 9 criaturas. Danilo de Oliveira e Carlos Maier foram condenados a 6 anos e 3 meses de reclusão. Ricardo Ribeiro e Ronaldo Alves a 8 anos e 9 meses. Elísio Pereira Duarte e Jonatas Rodrigues a 5 anos e 6 meses. Wilson Pereira, Edelson Alves e Pablo Marçal a 4 anos e 5 meses de reclusão. Bom, mais adiante, são 52 páginas, né, dessa sentença aqui. Lá pela frente, a juíza escreve. E depois ela vai dar a sentença, né? Apesar da negativa da participação nos fatos delituosos, as próprias declarações de Pablo Marçal na polícia são discrepantes com a tese de inocência defendida, principalmente quando comenta sobre a participação de Paco na parte que este teria acesso a todas as contas bancárias que seriam fraudadas por Danilo e Nenê, as quais foram furtadas por Paco, não se olvidando a narrativa dos boletos que seriam quitados por Danilo. Acrescente-se também o alegado em que outro interrogatório policial, quando Pablo Marçal afirma que, enquanto Danilo entrou em uma agência bancária, Júnior disse que queria entrar no mesmo esquema montado por Danilo. E aí vai colocando, né? Aqui mais à frente diz, até possibilitava-lhe claramente compreender a perfeita dimensão do que ocorria, ainda mais com os programas maliciosos existentes nos computadores, não sendo razoável capturar tantos e-mails para fazer simplesmente a publicidade de um médico que viajava com frequência. Ou seja, o Pablo Marçal, da quadrilha, ele era o que tinha mais conhecimento técnico, né, de como operar com dados sigilosos. E, portanto, não dá para alegar que ele estava fazendo apenas uma manutenção nos computadores. É isso que aconteceu. Aí você vai perguntar, mas e aí? Bom, ele foi condenado, mas a quadrilha ficou recorrendo ao longo desses anos todos. E aí ele acabou sendo beneficiado, porque quando a juíza finalmente dá a sentença para toda a quadrilha, como a pena de Pablo Marçal era menor, no caso dele tinha acontecido a prescrição, ou seja, o direito de punir do Estado. Isso é uma coisa que é compreendida de maneira complicada por todos nós, porque como é que pode, né? Alguém que foi condenado no final da história escapa? É porque existe dentro do direito penal, no mundo civilizado, né, a ideia de que o Estado tem a obrigação, uma vez o crime sendo identificado, de processar o indivíduo, de produzir uma sentença num tempo razoável, porque isso não pode se arrastar ao longo da vida inteira. Porque muitas vezes o cidadão inocente, imagine o que representa uma pessoa ter um processo 30 anos correndo contra ela. Ela ter essa espada contra a cabeça dela. Então, se a justiça não decide finalmente pela condenação ou pela inocência do acusado ali, enfim, ele tem que ser declarado inocente para todos os efeitos. Foi o que aconteceu com o Pablo Marçal. Ele, tecnicamente, é considerado inocente, mas o crime existiu e o crime foi documentado. Seria muito interessante que as pessoas que estão agora disputando as eleições lá em São Paulo conseguissem resgatar, né, os áudios dessas conversas que foram obtidas pela Polícia Federal. Eles argumentaram ali, os criminosos, das maneiras mais estapafúrdias, como, por exemplo, que o crime não seria da competência
competência da Justiça Federal, investigado pela Polícia Federal e condenado pelo juiz federal, porque como a Caixa Econômica Federal não foi lesada, então ela não poderia usar a Justiça Federal. Ora, aí foi mostrado o seguinte, a Caixa Econômica Federal foi lesada sim, porque ela teve que indenizar todas as vítimas da Orcrim, em função do que aconteceu. Então, mas foi apenas um dos argumentos que a Orcrim ficou utilizando para escapar dessa história. Bom, e aí? Como é que fica a eleição nos dias de hoje? Bom, nos dias de hoje nós já vimos que a criatura, ele mostrei para vocês no nosso encontro de ontem, que ele é favorável a se deixar os escrúpulos, né, de lado para se praticar uma ação política. Foi assim que ele tentou ajudar o inelegível no final da campanha passada. E agora ele está fazendo o mesmo mecanismo. Ele opera muito com as redes, com dados, porque lá de trás, imagine só, ele foi uma espécie de precursor desse tipo de crime contra aposentado, trabalhador, dona de casa, as pessoas que têm a sua conta e que a conta é invadida ou que caem em algum tipo de golpe pelo WhatsApp, enfim. Coisas que são utilizadas por quadrilhas que muitas delas estão dentro de penitenciárias. O senhor Pablo Marçal, ele foi uma espécie de precursor, né, de como se opera com esse tipo de crime. Então, uma criatura dessa, com esse perfil, deve ser perdoada para que ganhe, inclusive, o mandato para prefeito de uma cidade como São Paulo? É uma criatura confiável? Ou simplesmente esse passado com esse tipo de situação hoje já não faz mais sentido no Brasil depois que Bolsonaro chegou até o poder e fez tantos estragos contra o povo brasileiro, né? Ele continua nesse tipo de situação aqui, ó. Justiça Eleitoral determina que Pablo Marçal retire posts sobre bolos após debate. Então, ele produz uma série de mentiras, uma série de agressões, as indenizações são muito baixas para ele, né, 30 mil, 20 mil reais, então ele topa fazer isso, então ele espalha uma série de mentiras, ele projeta o nome dele, isso tem funcionado em muitos ambientes, mas tem funcionado porque justamente nós não fazemos a denúncia, ou não temos feito as denúncias de uma forma como ela tem que ser feita para desmascarar essas criaturas todas, né? Acaba, no final da história, o cidadão ali tendo que optar entre alguém que será um gerencialista da cidade, ou se tem uma questão moral por trás que deve ser levada em consideração também, ou ambas as situações, né? Justiça Eleitoral, então, mandou o Pablo Marçal tirar as coisas do ar. E para finalizar aqui, né, ele fez lá um programa com a Natuza Neri, contando a mentira gigantesca, dizendo que se ela pedisse desculpas ali, que ele tiraria um processo, mas ele já tinha tirado processo contra a Globo e contra a Natuza Neri há 3 meses atrás. Então ele contou uma mentira ali ao vivo, enfim. Infelizmente ali ela não conseguiu rebater na hora, mas isso é para a gente ter a dimensão de figuras que estão no mundo da política disputando eleições aqui no Brasil, que precisam ser desmascaradas, né? Daí a gente tem que falar nessas criaturas, não dá para desprezá-las não, porque elas estão aí, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta e que o dia de vocês seja muito legal, tá bom? Um grande abraço, tchau!